Milhares de anos atrás, em uma terra de areia e impérios colossais, 3 jovens viram a verdade mais difícil de suas vidas: o custo da convicção. Eles eram cativos, levados de sua amada Jerusalém pelo rugido implacável do rei Nabucodonosor. Mas serem cativos não significava quebrar o espírito. Eles se recusaram a ter sua identidade apagada. Recusaram-se a comer a comida do rei, uma dieta que maculava a pureza de sua fé, optando por vegetais e água. E para a surpresa de todos, prosperaram. Seus rostos eram mais saudáveis, seus intelectos mais aguçados. Daniel, Hananias, Misael e Azarias, mas o palácio os renomeou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Nomes babilônicos para homens hebreus, nomes que deveriam forçá-los a se curvar à cultura e aos deuses de Babilônia. No entanto, eles fizeram o oposto. Tornaram-se notáveis, sábios e honrados, subindo a posições de autoridade sobre a província. E isso era perigoso. O sucesso em um império de inveja é uma sentença de morte disfarçada. Não demorou muito para que a conspiração começasse, tecida nas sombras por aqueles que não suportavam ver cativos hebreus superando os próprios babilônicos. O palco estava montado. O rei, em sua arrogância divina, teve uma ideia: uma estátua. Uma imagem de ouro maciço, imponente, com 60 côvados de altura, erguida na planície de Dura. Não era apenas uma obra de arte, era um teste de lealdade. Um decreto foi emitido, claro e inegável. No momento em que a música ressoasse, a harpa, o pífaro, a cítara, todos os instrumentos, todo o povo de toda língua e nação deveria prostrar-se e adorar a imagem de ouro. O que aconteceria se você se recusasse? A punição era tão espetacular quanto a estátua: ser jogado em uma fornalha de fogo ardente imediatamente. Este não era um castigo, era um espetáculo de terror, projetado para extinguir qualquer faísca de fé que ousasse desafiar o poder absoluto do rei. O medo era palpável, mas para Sadraque, Mesaque e Abed-nego, a escolha não era entre vida e morte, mas entre adoração terrena e fidelidade eterna. O som da música estava prestes a subir. A fornalha estava sendo aquecida. O mundo inteiro se curvou, mas 3 homens permaneceram em pé. O rugido da multidão era um som estranho, uma mistura de devoção forçada e puro terror. No vasto campo de Dura, a estátua de ouro refletia o sol inclemente, parecendo engolir a luz. Era uma visão de poder e opulência que Nabucodonosor havia orquestrado para cimentar não apenas seu reinado, mas sua própria divindade percebida. O decreto havia sido divulgado em todas as línguas do vasto império, e a mensagem era singular: adoração total ou aniquilação total. A Babilônia era uma máquina de assimilação cultural, e esse ritual era o seu ponto alto. No entanto, em meio a essa maré de submissão, a resistência silenciosa de Sadraque, Mesaque e Abed-nego era um grito silencioso. Eles estavam em suas posições, como administradores da província, mas seus corações estavam distantes, ancorados nas leis de seu Deus, um Deus invisível que não se dobrava nem era feito de ouro. A tensão era uma corda esticada, e então o sinal. A orquestra real, com seus trompetes berrantes, seus tambores profundos e as cordas melancólicas, começou a tocar. O som era ensurdecedor, majestoso, e para eles, o som do perigo iminente. Milhares caíram no chão, suas testas na poeira, obedecendo ao comando. Eles eram um oceano de corpos prostrados, mas ali estavam eles, 3 pontos verticais de desafio, 3 silhuetas contra a luz dourada da estátua, que se recusavam a dobrar o joelho. O ato não era de insubordinação política, mas de lealdade religiosa. Seu Deus havia proibido a idolatria, e essa proibição era a rocha sobre a qual se apoiavam. A essa altura, seus oponentes, os sábios e astrólogos da Babilônia que haviam invejado sua ascensão, já os observavam com sorrisos de triunfo. A armadilha estava armada, e eles haviam caído nela. Eles se aproximaram, não ousando tocar nos administradores, mas gritando suas transgressões em voz alta para que o rei pudesse ouvir. O rei, envolto em seu esplendor e na fumaça dos sacrifícios, foi informado da afronta. Pausa aqui. Pense por um momento sobre o que te mantém de pé quando o mundo te diz para se curvar. O que é a sua fornalha ardente pessoal? O desafio que exige que você comprometa seus valores, mas você se recusa? Compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Vamos espalhar essa mensagem de fé inabalável. Agora, a história continua, e a ira do rei está prestes a explodir. A notícia atingiu Nabucodonosor como um raio. Seus olhos, acostumados
acostumados ao esplendor e à obediência, estavam agora cheios de uma fúria ardente. Ele não podia conceber tal desafio. Ele havia lhes dado poder, honra e, em troca, esperava lealdade absoluta. É verdade, ó rei, que esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem nomeaste sobre os negócios da província da Babilônia, não fazem caso de ti, não servem aos teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste? As vozes acusatórias eram venenosas e cheias de satisfação. O rei não hesitou. Seu orgulho exigia uma resposta imediata e brutal. Ele ordenou que os três fossem trazidos à sua presença. A caminhada de Sadraque, Mesaque e Abednego até a tenda real era a mais curta e a mais longa de suas vidas. Eles sabiam o que os esperava, mas o medo era temperado por uma calma sobrenatural. A chegada deles perante o rei foi marcada por um silêncio pesado. Nabucodonosor, inchado de raiva, tentou um último recurso, uma tentativa de clemência disfarçada para preservar a imagem de seu poder. Ele não queria mártires, queria submissão. É de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? A pergunta era uma ameaça. Se agora estiverdes prontos, quando ouvirdes o som da música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bem está. Ele lhes deu uma segunda chance, um momento para recuar do precipício. Mas a ameaça final era o golpe de misericórdia. Mas, se não a adorardes, sereis na mesma hora lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A arrogância do rei estava no seu auge. Ele se via não apenas como um monarca terreno, mas como uma força cósmica, invencível, cujo poder superava qualquer divindade que os cativos pudessem professar. A fornalha, visível à distância, crepitava, alimentada sem parar para que seu calor fosse o dobro do normal. O cheiro de fumaça e a visão do calor oscilante eram um lembrete físico do destino. Os três jovens se entreolharam. Sua resposta foi uma sinfonia de fé concisa e destemida, um eco através dos séculos. Eles não pediram desculpas, não imploraram por misericórdia, nem tentaram negociar. Eles simplesmente afirmaram sua lealdade. Ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Essa frase, por si só, era um desafio. Eles se recusaram a participar de um debate sobre a supremacia de seu Deus. O veredito estava dado. Eles o aceitavam. O foco deles estava no seu Deus. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha de fogo ardente, e te livrará da tua mão, ó rei. Esta era a primeira parte da sua declaração, uma afirmação de fé na capacidade de seu Deus. A esperança de livramento era real e sincera. Mas foi a segunda parte da resposta que realmente ressoou, pois era a essência da fé incondicional. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esta resposta era mais do que coragem, era transcendência. Eles afirmaram que, independentemente do resultado, fossem eles salvos milagrosamente ou consumidos pelas chamas, sua fidelidade não seria comprometida. Seu Deus era digno de adoração, mesmo que não os salvasse. O desígnio dele não era determinado pelo livramento deles. O chão parecia tremer com a intensidade da raiva de Nabucodonosor. Seu semblante mudou. O calor do seu corpo rivalizava com o da fornalha. O rei, que estava tentando manter a compostura, explodiu em uma fúria cega. Ele ordenou com a voz embargada que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. A ordem era cruel e irracional, um ato de vingança para garantir que a morte não fosse apenas rápida, mas um espetáculo de dor e destruição total. A fornalha, que já estava em chamas, começou a arder com uma intensidade que parecia devorar o próprio ar ao redor. Os soldados mais fortes do exército, aqueles acostumados à brutalidade da guerra, receberam a ordem de amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e jogá-los na fornalha. A fúria de Nabucodonosor transformou a fornalha em um monstro de calor. A ordem de aquecê-la 7 vezes mais não era apenas uma figura de linguagem, era uma sentença de morte amplificada, não só para as vítimas, mas para quem ousasse se aproximar. O ar ao redor da fornalha tremia, distorcendo a paisagem. A entrada da fornalha era uma boca aberta de luz branca e laranja, de onde saía um rugido contínuo, como o de uma besta faminta. Aquele calor era uma barreira intransponível, uma parede invisível de morte instantânea. Os soldados, os mais valentes e fortes do exército real, foram escolhidos para executar
executar a ordem. Eles se aproximaram dos 3 jovens com cordas, seus rostos cobertos de suor, a apreensão lutando contra a lealdade ao rei. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam amarrados. Não se debateram nem ofereceram resistência. Suas vestes, os mantos, as túnicas e os chapéus, símbolos de sua posição administrativa na Babilônia, permaneceram em seus corpos, como um último e irônico adorno antes da aniquilação. Eles foram erguidos pelos soldados que tiveram que se mover rapidamente, quase correndo, para mitigar o efeito devastador do calor. A ideia era empurrá-los para a fornalha o mais rápido possível, antes que o próprio calor os incapacitasse. No entanto, a fornalha não esperou. Sua fúria era tão intensa que agiu como um guarda-costas involuntário para o Deus que os jovens adoravam. No momento em que os soldados se aproximaram da abertura para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro, a explosão de calor foi fatal. Não foram as chamas diretas, mas a onda de ar superaquecido que atingiu os executores. Eles caíram, atingidos por uma força invisível, e morreram ali mesmo, no chão em frente à fornalha, consumidos pela própria intensidade que o rei havia ordenado. O espetáculo era aterrorizante. Os soldados de elite, mortos em um instante, enquanto as vítimas, os cativos, permaneciam ilesas, a segundos de serem lançadas. Este evento gerou um pânico temporário, mas a vontade do rei era lei. Outros soldados, temerosos mas obedientes, tiveram que assumir a tarefa. Sadraque, Mesaque e Abednego foram finalmente jogados na abertura, caindo na escuridão incandescente da fornalha. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo crepitar voraz do fogo. Todos os presentes, os acusadores, a corte, o próprio Nabucodonosor, esperavam a visão horrível da combustão imediata, do desaparecimento dos corpos na luz. Mas o que aconteceu a seguir desafiou a lógica, a física e a crença de qualquer um ali. Nabucodonosor, que estava sentado em seu trono, observando o espetáculo de sua vingança, levantou-se abruptamente. Seu rosto, antes vermelho de fúria, estava agora pálido de espanto. Ele olhou para seus conselheiros e gritou, sua voz cheia de incredulidade: "Não lançamos nós atados 3 homens dentro do fogo?" Seus conselheiros, igualmente chocados, confirmaram: "É verdade, ó rei." O rei, tremendo, apontou para a abertura da fornalha, para a dança mortal das chamas. "Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses." A visão era impossível. Os 3 jovens não estavam mortos, estavam de pé. As cordas que os amarravam haviam sido consumidas, mas suas vestes e seus corpos permaneciam intactos. Eles caminhavam não em agonia, mas em uma calma perfeita, como se estivessem em um jardim no frescor da manhã, e entre eles uma quarta figura. Essa figura, cuja descrição o rei só podia atribuir ao divino, irradiava uma serenidade poderosa, caminhando com eles no meio da fornalha. O calor de 7 vezes mais não os tocava. O fogo havia se tornado um mero servo, queimando apenas as cadeias que representavam a escravidão e o medo, deixando intactos os homens e suas roupas, até mesmo o cheiro de fumaça não se lhes apegava. A cena era tão estarrecedora que paralisou a todos. Nabucodonosor, que se considerava a maior autoridade na terra, estava diante de uma evidência inegável de que havia um poder muito maior que o seu, um Deus que era mestre sobre os elementos que ele próprio havia tentado manipular. O rei, em um misto de medo e reverência, aproximou-se da fornalha o máximo que ousou. Seu coração, antes endurecido pela arrogância, estava agora quebrado pela maravilha. Ele clamou com a voz embargada, chamando-os pelo nome que representava sua identidade espiritual e não a que ele havia imposto: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. A obediência deles não era ao fogo, mas à voz do rei, que agora agia como mensageiro do seu Deus. Os 3 jovens saíram da fornalha e se apresentaram diante do rei e de toda a sua corte. O choque era universal. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram para examiná-los. O que viram foi um milagre registrado para sempre. O fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um único fio de cabelo havia sido chamuscado. Seus mantos estavam intactos e, o mais impressionante de tudo, não havia neles cheiro de fogo. Eles haviam caminhado pela morte sem serem tocados por ela. Nabucodonosor, o grande e temível rei, foi forçado a render-se não à força, mas ao milagre. Ele se levantou e falou, não mais com raiva, mas com uma humildade recém-descoberta: "Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele." O rei reconheceu que eles haviam mudado a palavra do rei, o decreto, e se arriscaram
buscado a morte, porque não queriam servir nem adorar outro Deus que não fosse o seu. Em um ato de total inversão, Nabucodonosor emitiu um novo decreto. Qualquer pessoa de qualquer nação, povo ou língua que dissesse algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seria feita em pedaços, e sua casa seria transformada em um monturo de cinzas. A razão era simples: não há outro Deus que possa livrar como este. Ele restaurou os 3 homens a uma posição ainda maior de honra e influência na província da Babilônia. A fornalha ardente, que deveria ter sido o palco da derrota e do esquecimento, tornou-se o palco de um testemunho eterno e da glória de um Deus. Eles não apenas sobreviveram, mas prosperaram por causa de sua fidelidade. O brilho da fornalha se apagou, mas o calor do evento permaneceu gravado na memória de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abed-nego desfrutavam de uma posição de poder sem precedentes, não apenas como administradores, mas como prova viva de um poder que o maior rei da terra não podia tocar. O decreto de Nabucodonosor protegia-os, transformando qualquer blasfêmia contra o seu Deus em um crime capital. Contudo, essa ascensão trazia consigo uma sombra. A inveja nos escalões mais altos do império não havia desaparecido, apenas se escondera. Os caldeus, os astrólogos e os sábios que haviam orquestrado a primeira armadilha murmuravam nos corredores, aguardando o momento em que a instabilidade inerente ao rei Nabucodonosor se manifestaria novamente. O rei era um homem de extremos, profundamente religioso em sua própria maneira, mas com uma necessidade insaciável de validação pessoal. O milagre da fornalha o havia humilhado e o elevado, mas sua mente era um campo de batalha entre a revelação divina e seu ego colossal. Certa noite, Nabucodonosor estava em seu palácio, o Zigue-Zague, uma torre monumental que se elevava acima da cidade, observando as luzes e o murmúrio de seu vasto império. O orgulho começou a rastejar de volta. Ele não podia esquecer que, embora o Deus dos hebreus fosse poderoso, ele ainda era o rei, o arquiteto de toda aquela glória. Foi então que ele teve um sonho, vívido e aterrorizante, que o perturbou profundamente. Ele acordou com o coração acelerado e a mente turva, o sonho se desvanecendo na manhã, deixando apenas uma sensação avassaladora de pavor e incerteza. O rei convocou novamente todos os magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus da Babilônia. A exigência era absurda, mas típica de sua tirania. Ele não lhes diria o sonho, mas exigiria que eles o revelassem e, em seguida, dessem a sua interpretação. "Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação", declarou o rei com a voz tensa, "sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo." Os sábios, em pânico, tentaram argumentar. "Não há homem sobre a terra que possa cumprir o que o rei exige", disseram. "Somente os deuses cuja morada não é com a carne podem fazer isso." Eles tentavam transferir a culpa, mas apenas irritaram ainda mais Nabucodonosor. Ele viu a recusa como um sinal de que estavam ganhando tempo e mentindo. A ira do rei se acendeu, e ele deu ordem para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. O decreto de extermínio foi entregue a Arioque, o capitão da guarda real, que começou a cumprir a ordem. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, por sua posição e sabedoria reconhecida, estavam incluídos na sentença de morte. Eles estavam a salvo da fornalha, mas agora se confrontavam com o machado. Daniel, o mais próximo dos 4, aproximou-se de Arioque e, com prudência e sabedoria, perguntou: "Por que se apressa tanto o mandado do rei?" Arioque explicou a situação. O rei estava enfurecido porque nenhum de seus sábios podia revelar seu sonho. Daniel, sem hesitar, pediu um prazo ao rei, prometendo que ele e seus companheiros poderiam satisfazer a demanda do monarca. Arioque, que respeitava Daniel, concedeu o pedido, e Daniel foi ter com Nabucodonosor. A permissão foi dada e o prazo estabelecido. Daniel voltou para a casa de seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e lhes expôs a situação. A reação dos 3 foi imediata e unânime. A única maneira de sobreviverem a essa nova crise e de salvar a vida de todos os sábios da Babilônia era através de uma intervenção direta do céu. Eles se uniram em oração, pedindo a Deus que tivesse misericórdia e lhes revelasse o mistério. E naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Ele viu o sonho do rei e compreendeu sua interpretação profética. Aquele momento não era apenas sobre salvar vidas, era sobre Deus reivindicando o domínio sobre a história humana, diretamente ao coração do império. Daniel, grato e
reverente, louvou a Deus. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Na manhã seguinte, Daniel apresentou-se diante de Arioque, pedindo para ser levado à presença do rei. Nabucodonosor, impaciente e exausto, perguntou: Podes tu fazer-me saber o sonho que eu tive e a sua interpretação? Daniel respondeu com a mesma honestidade que havia marcado sua vida. O mistério que o rei exige, nem os sábios, nem os astrólogos, nem os magos, nem os adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele então narrou o sonho. O rei viu uma estátua colossal, terrível e brilhante, feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o rei olhava, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas atingiu os pés da estátua e os despedaçou. Toda a estátua foi pulverizada e o vento a levou sem deixar vestígios. A pedra que a feriu, porém, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. O rei ouvia maravilhado, reconhecendo cada detalhe que sua memória falha havia perdido. Ele sabia que Daniel falava a verdade. A interpretação que se seguiu foi uma lição de soberania. A cabeça de ouro, explicou Daniel, era o próprio Nabucodonosor e seu poderoso império babilônico. A prata, o bronze e o ferro representavam os impérios subsequentes que se levantariam e cairiam na história: Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O ferro misturado com barro nos pés representava o estágio final: impérios divididos, parte fortes, parte frágeis. O ponto culminante, a pedra cortada sem mãos, era o reino que o Deus do céu levantaria, um reino eterno que nunca seria destruído, mas que esmagaria e consumiria todos os reinos anteriores. Nabucodonosor, diante de tal precisão e de tal profecia, que detalhava não só seu presente, mas o futuro da humanidade, não pôde mais duvidar. Sua reação foi ainda mais extrema do que a que teve após a fornalha. Ele se prostrou com o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe oferecessem sacrifícios e incenso. Ele exclamou: Verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Mais uma vez, Sadraque, Mesaque e Abednego, por meio de Daniel, foram poupados da morte, e de fato exaltados a posições ainda mais proeminentes. A pedido de Daniel, o rei os constituiu administradores sobre os negócios da província da Babilônia. O ciclo de provação e exaltação parecia completo. Os três jovens não apenas sobreviveram à fornalha, mas também à ameaça de um extermínio universal de sábios. No entanto, o peso da profecia de Daniel pairava sobre Nabucodonosor. Ele havia sido chamado de cabeça de ouro, o maior de todos os reis, mas a profecia também garantia que seu império e todos os que se seguiriam seriam temporários, esmagados por um poder eterno. O orgulho do rei, embora temporariamente contido, era grande demais para aceitar essa mortalidade e essa submissão final a um Deus que ele não podia controlar. Como o rei lidará com a revelação de que seu poder é finito e que seu reinado será substituído? Sua reação será marcada por uma nova e terrível demonstração de sua própria soberania, um desafio direto ao Deus que o havia humilhado e exaltado.